Paz de Cristo, podemos sentar. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e quero... O processo de conhecer as pessoas é conhecê-las, gravar os nomes. Já gravei Marcelo, logo que cheguei chamei Marcelo, agora pus mais um que é Plagoi, acertei. Então estou tentando colocar os nomes. Eu quero louvar a Deus primeiro, que é um Deus extremamente atrevido. O Deus da Bíblia é um Deus que decidiu se tornar ser humano. Amém? E ele escolheu um país. Bem, seria bom se tivesse escolhido Moçambique, mas nessa altura Moçambique nem existia enquanto país. E Deus escolheu aparecer em Israel. E Deus apareceu, não viveu até 40 anos, mas ele viveu até 33 anos. E esse Deus hoje está nos céus. Amém? Amém. Andou entre nós. Eu sempre gosto de repetir essa frase, que aprendi também. Jesus Cristo é o grande Deus que se fez bebê, que se tornou cordeiro e morreu a minha morte. Amém? Esse Deus que fez esse processo. Também quero agradecer a Deus pela vida do servo Daniel, e que também é uma pessoa muito atrevida e que não sei quais são as razões, profundamente falando aqui, que levou ele a me convidar. Eu acho que, com toda sinceridade, eu acho que a igreja tem todas as ferramentas possíveis. Falo daqui da igreja Assembleia de Deus Alfa e Ômega da cidade, acho que citei bem, e que tem pessoas para alimentar. Eu sei que podemos buscar também outras pastagens, outros tipos de alimento, mas eu sempre me pergunto, por que o Daniel me chama para ir ministrar? Porque ele alimenta o povo e ele faz muito bem. É verdade que a Bíblia diz que quando vos reunir, irmãos, tem salmos, tem profecias, tem mensagem divina, e pode ser variado. Diz que fale cada um e depois que a igreja possa aprender. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer pela vida de uma pessoa também, que essa pessoa é muito corajosa, sacrificada e amorosa também, que escolheu, eu digo felizmente, escolheu fazer a caminhada da sua vida ao meu lado, que é a minha esposa. Eu normalmente chamo ela de Sulamita, alguns não gostam muito, mas eu estou aqui a roubar simplesmente direitos autorais de Salomão, amém? Mas eu chamo ela de Sulamita, e eu quero agradecer muito a Luísa pela vida dela, e quero reconhecer aqui, irmãos, que Deus exagerou no presente, amém? Houve certos exageros, eu particularmente tenho um bloco de nota para entrevistá-lo quando chegarmos lá nos céus. Amém? E também quero agradecer pela vida da minha filha, a Beatriz, que está conosco e que Deus tem usado a Beatriz para me ensinar como Deus me vê. Amém? E estar na posição de pai, você consegue perceber como Deus fica em relação a nós. Tem sido muito bom. Eu quando quero aprender como Deus funciona, sempre nessa interação com ela, e tem sido um privilégio. Amém. Igreja, Assembleia de Deus, Alfa e Ômega da cidade, 4 coisas que eu quero entregar para vocês e deixar. Que Deus vos dê sustento. Amém? É necessário que o Senhor vos encha de saúde. Amém? Que o Senhor coloque unção dele sobre vocês, e por último, vossas casas tenham salvação. Amém. Eu quero... Vim de outras vezes, vim a primeira, vim a segunda, já estive também na igreja lá no Paquite, e desta vez vim um pouco mais instruído não no sentido do conteúdo que eu vou tratar, mas no sentido de qual é o caráter deste culto, que é um culto de ensino. Foi o que foi me dito, que é um culto de ensino. Tenho 45 minutos para ensinar e depois tenho um espaço de perguntas e respostas, que às vezes faz com que alguns ministros fujam desta última parte, né? Porque é muito agradável pregar e pronto. E o ímpeto, só entregar, depois sai e com aquelas palavras, o Senhor me falou e ninguém pode me tocar. Mas aqui não, é um momento de estudo, é para enxertar a palavra, é para levar os irmãos
há um nível não só de informação, mas há um nível de convicção, e o nível mais alto é o nível de atitudes. Atitudes. Nós precisamos de chegar ao nível das atitudes. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra escrita, e Jesus Cristo é a palavra viva. Tudo que está na Bíblia é ligado a Jesus Cristo, e isso é verdade. Mas a Bíblia é um livro muito desafiador e bom. É um livro que, de repente, quando o irmão está a ler, eu sei que vocês já sentiram isso que eu vou dizer aqui. Você pega a Bíblia em casa, começa a ler, de repente parece que ela deixa de estar aí, aqui no papel, ela sai, se transforma como se fosse uma pessoa e senta aqui. Quem já sentiu isso? É aqui ao lado. E no início parece saboroso, como um amigo. De repente, ele começa a te agredir. É verdade. A Bíblia começa a te agredir. Você até diz, mas nós começamos bem aqui, mas como é que é? E a única alternativa que tens ou é saltar aquela página. Tem páginas que nós não abrimos em certos dias. Escolhes, Senhor, eu louvo o seu nome, quão bom é ir ao seu templo. Porque tem zonas que você abre, te acusam, te atacam e te exigem. E a Bíblia é um livro que exige transformação. Aqui onde começa o problema. É o único livro que exige transformação. A Bíblia é um livro de transformação. Aqui onde está, então, a confusão. A Bíblia é um livro para transformar. Não é só para uma leitura. Ele exige transformação. E as afirmações da Bíblia são afirmações estonteantes, deixam zonzo. Por exemplo, a Bíblia não diz que me adoro quando quer, não. Diz, eu sou o Senhor. E é curioso que Jesus faz afirmações muito assustadoras e claras. Ele diz abertamente, se não crer nas minhas palavras, certamente morrereis nos vossos pecados. Na cara. Na cara, assim. E tem um versículo que diz mais, aqueles que creem no Filho não são condenados, mas aquele que não crê, já está. Não é no julgamento, lá no julgamento final, não, já está condenado. E a Bíblia não repete uma vez, irmãos, ele só muda de forma. Por exemplo, aqui diz que você já está. Vou citar um versículo que parece amoroso, mas não é amoroso, diz assim, mas vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, né? Para que possais anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Das trevas para a maravilhosa luz. Significa que o irmão Marcelo e o Ali nascem nas trevas. Nós nascemos nas trevas. Esse versículo começa bem, mas no final diz assim, que o Ali e o Marcelo nasceram nas trevas. Então nós estamos a sair das trevas para a maravilhosa luz. Você, quando morrer, há de ir para o inferno. Na verdade, a Bíblia diz que já estás no inferno. Na verdade, a tentativa é para sair de lá. Não estamos indo para o inferno. Por isso diz, das trevas para a sua maravilhosa luz. Já nós nascemos no inferno. Só aqui estamos a ser puxados para sair. Aos que creem no seu nome. Então eu queria fazer essa ode, né? Dizem que chama-se ode, um texto de exaltação, sobre a Bíblia. Hoje eu vim para falar sobre uma série que a igreja aqui está a fazer. E é muito bom. Esses são os novos modelos que existem, que é séries de mensagens para dar sequência sem dar um respiro para as ovelhas deitarem-se mesmo em verdes pastos, refrigerarem-se e de vez em quando irem também para o vale da sombra da morte, mas o seu cajado e a sua vara, essa parte também nos consolam. Amém? Pecados aceitáveis, e no meu caso concreto vou abordar o egoísmo. Mas eu vou tentar abordar de uma forma que é começando com medicamento. Depois vou falar da doença. Mas eu prefiro exaltar o medicamento, apontar o frasco do medicamento e urgentemente, se possível, eu fazer uma fita cola e rotular, chama-se rotular, né? Pôr um destaque completamente no medicamento. O medicamento é que é a solução. E vou falar da enfermidade, claro que com todos os seus sintomas possíveis que é de conseguir. Não é de conseguir abordar esse tema porque, irmãos,
quando é lista do fruto do Espírito, são 9. Acho que vocês podem me ajudar. Quais são? Gozo, não é? Longanimidade, fé, caridade, domínio próprio. Vamos usar com mais rigor, revista Almeida corrigida, né? Temperança, mansidão e como é que é? Qual é? Benignidade e bondade, não é? Uma vez eu estava a tentar entender o que é mansidão. E encontrei que mansidão é calma diante das injustiças. Eu acho que não deveria existir calma diante das injustiças. Mas mansidão é calma diante das injustiças. Você é número 127 na fila do hospital. Está a sofrer de dor de dente e tem um abscesso aqui no sovaco, com altas dores. E chega um que nem para na fila. Ultrapassa normalmente e só diz: eu estou muito apressado, pode me atender, e é atendido. E todos os versículos vêm sobre ti. Mansidão. A Bíblia, eu toda vez que vejo os crentes na igreja dançar, calvinicano, eu costumo perguntar: mas eles têm noção do Deus que adoram? Eles sabem o nível de armadilha em que estão mergulhados? É uma armadilha gloriosa. Isso é mansidão. Citando assim é muito fácil. Mansidão, calma diante das injustiças. Eu estava a tentar ver o que era bondade e a diferença com benignidade. Aí diziam, daquilo que eu li, acho que alguns podem traduzir, diziam que benignidade é, na verdade, algo benigno, aquele que não faz mal. Mas bondoso é outro nível. Bondoso é aquele que faz o bem, mas combate o mal. E aqui entramos num outro circuito. Eu não aborto, mas não tenho nada contra com aqueles que abortam. Logo, não entra nessa categoria de bondoso. Bondoso é quem faz o bem e combate o mal. É outro nível. São 9 frutos do Espírito. O que eu quero dizer com isso? Que eu nem de conseguir esgotar toda a abordagem do egoísmo. Quando você vai na lista do fruto da carne, irmão, é mais de 9. É uma lista grande. Então, só queria dizer que quando estamos a fazer abordagem sobre este lado tenebroso, mau, feio, da natureza pecaminosa, a lista é grande. Por isso, vou provar que a lista é grande. O versículo termina assim: e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, o escritor percebe que na altura em que ele viveu não tinha fumar cigarro, tinha? Naquela altura não tinha, tinha? Não tinha. Na altura que a Bíblia foi escrita, possivelmente não tinha. Mas conseguimos evoluir até tirarmos o fumo pelas narinas. Por isso ele deixou como pré-aviso: coisas semelhantes a estas. Então é só você ver aquelas, é um circuito. O Espírito que há de vir, ele vos há de ensinar toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, há um departamento de coisas que não sabemos que ele resolve. Amém? E ele chega, é suficiente. Eu quero abordar sobre o egoísmo, mas meu tema aqui que eu coloquei, lembrando sempre que são pecados aceitáveis, não que nós os aceitamos, o servo Daniel fez questão de explicar, mas são pecados que são condenados na palavra de Deus, é melhor dizer condenados para não dizer proibidos, parece uma coisa que é perceptível. São condenados na palavra de Deus, mas que infelizmente acabamos de os aceitar na leveza do dia, tanto dentro da igreja como fora, né? Como dizem os que falam inglês, indoor e outdoor, né? Já que agora a nossa geração é essa, né? Fala 6 palavras e depois, para ele mostrar que não está numa categoria igual a nós, lança uma palavra em inglês que nem é grande coisa, mas para mostrar um esclarecimento, né? Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. Eu depois vou partilhar ao servo Marcelo e ao nosso dirigente o esboço digital, né, escrito. O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. É um Deus da Bíblia, eu sempre uso esse termo, eu sei que ele tem vários nomes, mas é para dizer esse Deus está nesse livro aqui. O Deus da Bíblia,
o Deus, no singular, o artigo definido, o Deus extremamente generoso e que quer, ele tem um desejo e que quer que sejamos generosos. Ele deseja que a igreja evangélica, Assembleia de Deus, Alfa e Ômega da cidade, seja generoso. E lembre-se sempre, os desejos de Deus são sempre maravilhosos e bons. Está escrito na Bíblia. Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é incrível, irmãos. Eu gosto desse texto e posso falar um pouco sobre ele, porque que eu gosto. Uma coisa é a coisa ser boa. Cloroquina é um comprimido muito amargo, agora já não anda muito. Cloroquina é bom, mas não é agradável. Amém? Deus não está preocupado só com ser bom. Tende a animar, tende a ser agradável. E depois, cloroquina não é agradável, mas tem coisas que são boas e são agradáveis. Amém? Bombom, né? É bom e agradável. Bombom de se comer. Mas o bombom pode não ser perfeito. Tem efeitos colaterais, tem obesidade, tem produtos químicos. Deus chega ao terceiro nível, que é perfeito. Perfeito significa que alcança todos os níveis possíveis. Você pode dar uma ministração que só beneficia a criança, não conseguiu beneficiar os adultos. Então, tem de ser perfeito. É bom, agradável e perfeito. Deus fez frutos com aroma, com cores, com sabor. Até parecia que alguém estava ali a cobrar dívidas. Então, o Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. Irmão Ali, qual é o texto que você tem? Neemias capítulo 9, versículo 20 até 25. E como nós temos a tecnologia aqui de comunicação, vão nos ajudar a colocar. Neemias capítulo 9, versículo 20 a 25. Irmãos, aqui nessa passagem há um retrato do que Deus fez, uma das passagens da Bíblia onde se manifesta a extrema generosidade de Deus e até quase constrangedora generosidade de Deus, que constrange. Irmão, ali quando você diz há uma generosidade que constrange, pode dar um exemplo, vou dar-te. Deus da Bíblia decidiu criar você, sozinho. Se alguém que está aqui nesse lugar orou para ser criado, peço para que levante a mão. Ou que participou da decisão da sua criação. O Deus da Bíblia tomou a iniciativa unilateral e sozinho de morrer na cruz. Se existe alguém que pode levantar a mão que intercedeu fervorosamente para que Cristo morresse na cruz. Moisés, apóstolo Paulo, Ruth, Daniel, podem acrescentar a lista. O Deus da Bíblia, sozinho e unilateralmente, nos deu a salvação e construiu o céu para nós. Se existe um irmão que mandou 2 sacos de cimento e algumas peças de fio para fazer o quarto dele no céu ou alguma casa, levante a mão. Sozinho, Deus está fazendo essas coisas. E ainda por cima, Ele inventa uma história de te entregar coroa. Para te dar coroa, Ele a saber que fui eu que lhe salvei, lhe dei dons, e eu ainda estou a lhe dar coroa. Por Ele, quer dizer, é ridículo isso. O Deus da Bíblia é extremamente generoso. Vejam esse texto. Vou pedir, pode se sentar. Tenho medo de me afastar aqui do ângulo. Pode me ajudar? Por favor. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram. Amém. E os seus pés não se incharam. Continuando. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei Esbom e a terra de Og, rei de Bassã. Amém. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu,
e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para possuir. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, Amém. como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas, Amém, e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, amém, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. E comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. amém. Muito obrigado. Uma só das passagens bíblicas, essa que eu vou usar de Neemias, onde Neemias na oração no capítulo 9 é um capítulo muito grande de oração profunda. Uma das passagens que existem muitas na Bíblia, onde ele narra a extrema generosidade. O que está escrito nesse texto é quase ridículo, não é só milagre. Como explicar que o menino nasceu, tem 5 anos e roupas não envelhecem? Como garantir que o tamanho da roupa, ele no próximo ano vai ter 6 anos, como que aquela roupa se esticava durante a noite? Vinha alguém para cozer. Em 40 anos, pernas não se inflamaram. Uma marcha normal daqui até, eu nem vou puxar para mim esse, até aqui no 10%, aqui, alguns de nós vamos começar, primeiro serão murmúrios, não é? E depois daqui a nada, começaremos a atacar aquele que tomou a ideia de fazermos aquela marcha. E mais adiante, possivelmente alguns estão sentados no chão, outros estão a lutar num canto. Mas, veja o que Deus fez. As roupas não se envelheceram durante 40 anos. Pernas não se inflamaram. O Deus da Bíblia é o Deus extremamente generoso, constrangedoramente generoso, e que quer que sejamos generosos. Irmão Ali, o que é generoso? Fomos buscar o dicionário, fomos buscar as ferramentas que tem. Generoso é o adjetivo que qualifica a pessoa que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses. Atenção aqui. Generoso. Muitos dizem, mas ele está falando de generosidade enquanto o tema é egoísmo. Eu estou trazendo um medicamento, já estou avisando que generosidade é uma das curas contra esta doença e este pecado. Generosidade é o adjetivo que qualifica a pessoa que é capaz de deixar de lado, os seus interesses para ajudar uma outra pessoa. Alguém que tem bons sentimentos, alguém de bom caráter, é a característica própria da pessoa que age ou pensa sem interesses próprios. Que age ou pensa. Muitas vezes nós só pensamos nas ações. A Bíblia defende os pensamentos, porque os pensamentos vão produzir as ações. Prova isso, irmão. Não demais, irmãos meus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, mas não, isso aqui é para nós. Deus também disse: os pensamentos que eu tenho para vós são pensamentos de bem. Começam nos pensamentos. Então aqui está. Generoso não é só nas ações, também nos pensamentos. Alguém que é capaz de deixar de lado, eu gostei muito dessa expressão, quer dizer, ele poderia ficar, mas é capaz. Um irmão disse que o orgulho não é para orar, pedir para Deus te tirar, é preciso expulsá-lo. Senhor, eu peço para que me tire o orgulho. Na Bíblia não vem assim: humilhai-vos diante de Deus. Amém? Humilhai-vos. É preciso de expulsar. Então, aqui está: generoso é aquele que tem a capacidade de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar a outra pessoa. Essa definição, existe uma pessoa que consegue preencher ela totalmente, e vocês conhecem: Jesus Cristo.
O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso. Estamos no âmbito da pregação da série sobre pecados aceitáveis, no caso concreto, egoísmo. E eu comecei a partir da cura, uma das curas. Quais são os exemplos que nós temos na Bíblia de generosidade? Primeiro vou começar com o próprio Deus, na pessoa de Deus Pai. O próprio Deus. Vou citar o texto e vocês vão ver que esse texto tem muito a ver com generosidade e vocês vão terminar. Porque Deus amou? De que maneira? Não. De que maneira amou? Tal é que dimensão? A palavra tal é um contentor? 1000 toneladas? Tal é quanto? O irmão João viu que aqui vamos criar um problema. Não conseguiu. É o advérbio de modo, mas um advérbio incontável. Ele amou de tal. Ele amou de tal maneira. E depois o que ele fez? Podem terminar? Deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo tem a ver com generosidade ou não? Extrema generosidade. Ninguém podia agredir Deus da barbatana para mandar Jesus. Os anjos também serão encostados ao lado. Quem obrigaria Deus para mandar Jesus? Generosidade. E há um outro texto em Romanos, só para não aqui colocarmos, diz que uma das últimas passagens em Romanos 8:31 diz assim: como não nos dará também todas as coisas, se até o seu filho ele não poupou? Quer dizer, ele é tão generoso, se até o próprio filho ele já nos entregou, o que ele pode dizer não? O Deus da Bíblia é o campeão e o primeiro exemplo de generosidade em Neemias, em João 3,16 e em Romanos 8:31 até 32. O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que nós sejamos generosos para nos curar de toda forma de egoísmo. Quando você estiver a manifestar a generosidade, você já está curado completamente dessa enfermidade e deste mal e deste pecado. Porque a definição de generosidade é uma antítese ou é o contrário daquilo que é o egoísmo. Já vimos Deus. Primeiro, vamos verificar exemplos. Irmão, por que pegou os exemplos? Porque a Bíblia fala para nós seguirmos bons exemplos. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, sabendo de que vocês serão imitadores daqueles que pela fé obedeceram e seguiram a Deus, seguindo os bons exemplos. Imitai a fé dos vossos pastores, atenção, vendo a sua maneira de viver, não é só imitar, vendo a sua maneira de viver, a alerta. A segunda pessoa que nós temos, que eu coloquei aqui como exemplo de generosidade, Jesus Cristo. Muitas vezes, na Bíblia, muita gente gritava: filho de Davi, cura-me. Outra aquela senhora que veio a correr: minha filha está mal. Jesus até primeiro atacou a senhora. Não é bom levar o pão lançar para os cachorrinhos, enquanto andava a continuar. Aquela senhora insistente. O mestre também exigia as pessoas. Mas é incrível. Jesus ressuscitou 3 pessoas enquanto esteve na terra. O que está escrito, pelo menos. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o Lázaro, e alguém pode dizer a terceira pessoa que ele ressuscitou? Não, a sogra de Pedro estava doente. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim é incrível. Aquela senhora não lhe pediu. Diz que Jesus, podemos abrir o texto, Lucas, capítulo 7, versículo 11. Generosidade. O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que eu e você sejamos generosos. Pode ler para mim? Quanto? Cita. Lucas capítulo 7, versículo 11, sim. Esse que eu ditei aqui, não é? É esse mesmo, né? Como não, eu estou, devido ao processo aqui, estou evitando aqui virar. Pode me ajudar a ler, irmão? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Muito bem. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Repete aí. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por Pai, chega. E vendo-a, o Senhor moveu-se de o quê? O Senhor moveu-se de íntima. O Senhor não moveu-se de compaixão. O Senhor moveu-se de íntima. Cada um cabe aqui medir o que se trata isso. O Senhor moveu. Essa senhora pediu a Jesus? Esse é um dos casos muito curiosos. Jesus move. Essa senhora nem sabia. Disse que Jesus está aqui. Vamos entrar na cidade de Naim. Vê um defunto. Está a passar uma situação fúnebre, né? Como diz os angolanos, óbito, né? Pronto. E Jesus movendo-se de íntima compaixão. Ninguém lhe pediu. Acho que aquela senhora nem conhecia Jesus Cristo. E é uma cidade pouco falada nos textos mesmo sagrados. E disse que movendo-se de íntima compaixão, foi para lá, disse: não chores. Acho que o texto continua lá. E tocando o esquife, essa palavra também é muito complicada. E tocando o esquife, acho que é o caixão, a coisa onde estava, disse: levanta-te. Esse é um caso em que a senhora não pediu. Jesus move-se de íntima compaixão. Isso é generosidade. Moveu-se de íntima compaixão. E não é a única passagem onde Jesus move-se de íntima compaixão. Podes pegar essa passagem de íntima compaixão? Tem várias ferramentas. Procure as passagens onde vê íntima compaixão com Jesus. Outra é quando Jesus diz assim: e vendo a multidão, está em Mateus capítulo, não vamos abrir, 9:35. E vendo a multidão, moveu-se de íntima compaixão, porque via o povo como fossem ovelhas desgaradas sem pastor. E disse: grande é a seara e poucos são os lavradores. É curioso que essa frase, servo Marcelo, foi dita 2000 anos atrás com o dono da igreja, de que a seara era grande, mas nós estamos a dizer que a seara é pequena. O chefe da igreja já diagnosticou que o trabalho era duro. Não estou a falar de nós que nascemos em 89. O líder máximo disse que o trabalho, a seara é grande. Há 2000 anos atrás. Aqui está Jesus Cristo. Eu coloquei assim: Jesus Cristo, o dono da íntima compaixão. Quando foi a vez de Deus, eu escrevi: Deus, o generoso em extremo. Irmão, ali nós já vimos Deus, já vimos Jesus Cristo. Algum outro exemplo entre nós, ou um exemplo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Temos também. Tem um homem no Antigo Testamento, o rei Davi, foi completamente sacudido e ameaçado. Absalão já vinha na direção dele. O rei Davi disse: como vai? Saiu o rei Davi, descalço. E o rei Davi foi socorrido com um homem chamado Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Um homem que trouxe uma abundância de coisas, irmãos, para socorrer o rei Davi. Isso está em 2 de Samuel 17, 27 a 29. Barzilai trouxe vasos de barro, comida, manteiga, ovelha para socorrer Davi. Estava muito cansado com toda aquela equipa. Joabe, Abisai, aqueles ferozes, Itai, todos eles exaustos. Um homem extremamente generoso. Ninguém lhe pediu. Foi Barzilai e outros, mas eu estou a destacar aqui o Barzilai. Lá no Antigo Testamento, temos aqui um exemplo em 2 de Samuel 17, versículo 27 a 29. Acho que já apareceu aí o texto. Pode me ajudar aí, a irmã? Pode ler? Amém. Chegando Davi a Manaim, sobre filho de Naás, de Rabá, filho de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, de Barzilai, de Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas e bacias, vasilhas de barro e trigo, e cevada, farinha, namorado, e favas, e vinhas, também douradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas, e serão a Davi e ao povo que com ele estava,
para comerem, e disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Aleluia. A irmã, enquanto lia, vendo a lista, começou já a imaginar como uma da efetiva do grupo de Davi, viu? Não só ofertou produtos necessários, água, cama e coisas. Houve exageros aqui. Mas para o bem, Barzilai, não era da tribo de Judá, não tenho aqui informação, Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Generoso em extremo. As consequências dessa generosidade, rei Davi, no regresso, depois de vencer o golpe de Estado que tinha sofrido, o rei Davi passou e disse: Senhor Barzilai, vamos à capital. É que nem se o presidente aqui, não vou mencionar o nome porque os nossos exemplos não são muito bons. O presidente está no mato, em Tutupue. No regresso, passa a levar o irmão Marcelo. Marcelo, pela generosidade que fizeste, vamos à capital. O homem disse: não, leva o meu servo aqui, Quimá. Não parou por aí. Na velhice, Davi pega a mão de Salomão e diz assim: primeiro, resolver o assunto com os filhos da Zureia. Mata Joabe, já sabe a situação deles. Trata eles, vamos deixar essa parte. Disse: lembra-te dos filhos de Barzilai. Davi nunca se esqueceu. As últimas palavras de Davi na cama foi mencionando Barzilai. Está em 2 de Samuel, capítulo 18, quase todo o texto lá adiante. Lembra-se de Barzilai. O impacto, a generosidade criou estragos profundos que Davi nem se lembrou de mencionar Jonathan, não sei que era o seu amigo, o senhor Barzilai, aquele de Tutupue, que é uma aldeia aqui em Anquabe. O Deus da Bíblia é o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. E que a generosidade é o medicamento e o sintoma que aniquila o egoísmo. Irmão, ali já vimos Deus, Jesus, vimos no Antigo Testamento e no Novo. Não tem alguém também? No Novo tem vários casos de generosidade, vários. Eu podia citar alguns casos mais conhecidos, ou podemos chamar de barato, mas não são barato, é uma forma só de dizer. Barnabé disse que tendo uma herdade, vendeu-a. Mas eu não vou falar desse. Eu vou falar de um que toda vez que eu leio, eu mesmo me esmago. O nome dele é Onesíforo. O apóstolo Paulo está na cadeia em Roma, a esperar os últimos golpes do imperador romano. E ele tinha certeza de que ia ser fulminado. Aliás, as palavras, vocês ao ler percebem logo o homem a dizer: a coroa já está me guardada, combati um bom combate. Já está. Eles eram apóstolos, irmãos. Muitos deles o Senhor revelava o que ia acontecer. Amém? Sim. Não se assuste quando o Senhor te revelar em que ano você vai morrer. Depende da vossa intimidade. É uma coisa muito desagradável, mas pode receber. Sim, meu filho, você adira até 120, vai encerrar a porta lá. Irmão, ali tem isso na Bíblia? Tem. E Simão, cheio do Espírito Santo, foi impulsionado a ir ao templo. E chegando ao templo, viu o menino. E Simão logo entendeu: Senhor, despeça-me, porque já vi a salvação de... Porque lá no particular tinham combinado que, quando veres o miúdo, já encerra já as portas. O Espírito. Isso é intimidade espiritual e muitas outras coisas. Irmão, ali tem mais outros. Tem. Pedro mesmo escreve, diz assim: irmãos, eu vou continuar a insistir a vos pregar a palavra, até porque já estou a notar que daqui a nada vou deixar este tabernáculo. Está a falar do quê? Vou deixar este tabernáculo. Já vislumbravam eles. Amém? Então aqui está. Está lá Paulo em Roma. Paulo diz assim: o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo. Esse texto é importante abrir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18. Vou repetir. O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18. E quando eu fui investigar e procurar o significado do nome Onesíforo, exagerei de alegria. Encontrei que significa aquele que traz lucro. É incrível. O nome Onesíforo significa aquele que traz lucro. Vou pedir aqui para... Pode ler para nós? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo,
porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Continua. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Irmãos, tem tanta coisa aqui. Primeiro diz assim, o Onesíforo tinha o hábito de consolar o apóstolo Paulo, ou o irmão Paulo, constantemente. Quer dizer, não era a primeira vez o irmão a fazer isso, era hábitos, era modos vivendos do irmão. Depois o apóstolo diz assim, ademais, veio até aqui em Roma. O irmão Onesíforo, segundo as probabilidades, ele era de Éfeso, lá na Ásia Menor, na Turquia. Sair da Turquia até na Itália, naquele tempo, irmãos, não havia voo, era com barco, com fundos pessoais. A ir procurar um senhor que foi preso, vítima de um jovem carpinteiro de 33 anos, que morreu na cruz. E Paulo não era um preso especial, era um acusado contra o Estado. Significa que ele tinha que fazer vários pedidos para conseguir ir visitar Paulo. Não foi fácil. Por isso Paulo está lhe agradecer que, vindo a Roma, me procurou. E as cadeias antigas eram úmidas, lá embaixo. E depois ele diz mais. O Senhor se lembra da casa dele e no fim diz assim, nem preciso falar a forma que ele me ajudava em Éfeso. Essa última parte aí, onde diz, lá em Éfeso, você mesmo, porque o Timóteo estava lá em Éfeso, você já sabe o que ele andou a me fazer. De bom, diferentemente do irmão Alexandre Latuei. Onesíforo, extremamente generoso. Diz que quantas vezes ele me recriou. Existe tanta gente que Deus levanta na nossa vida como Onesíforo. Mesmo para a igreja existem Onesíforos. Agora, o nosso desejo aqui é que toda a igreja evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, tanto daqui como a de baixo ou qualquer outro sítio, o povo do Senhor todo, seja um povo generoso. Generosidade é uma característica de Deus. Vou repetir o tema. O Deus da Bíblia, o Deus é extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. Deus da Bíblia, Jesus Cristo, Barzilai e Onesíforo. Irmão ali, Deus quer que nós sejamos generosos. De uma forma direta, tem um versículo para isso? E tenho. Não são muito bons esses versículos. Não são daqueles que eu disse que vê a Bíblia, senta aqui ao lado e começa a te agredir. Vamos. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22. Enquanto o texto vai aparecer aqui, a generosidade combate e cura a avareza e o egoísmo. Esse outro amigo aqui, embora que não me foi permitido falar dele, mas esse egoísmo e a avareza andam juntinhos esses. A avareza e o egoísmo. A generosidade combate. E vou pedir para que esse texto seja lido aqui assim. A nossa, acho que é a dirigente, a irmã que nos ajudou com o louvor, pode nos ajudar aqui? A palavra do Senhor, no versículo 19. Aleluia. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Amém. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos estados. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Continua, vamos até 22, já terminou? Obrigado. Falta ainda. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Amém. Tenho uma pergunta. Essas características que estão aqui, não são essas que o servo Daniel quer no substituto aqui? Aquele que ele substitui quando ele viaja, não são essas características? Diz que alguém que... Porque muitos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas esse Timóteo serviu muito bem. Vocês conhecem já a experiência dele desde o início, porque o Timóteo entregou muitas cartas, ajudava muitas viagens, socorreu muitas questões. Timóteo participou de cerca de 6 cartas que escreveu junto.
A generosidade cura e combate a avareza e o egoísmo. Eu hei de desenvolver bem essas questões aqui. Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 4. E o irmão Marcelo vai nos ajudar. E aqui então quero começar a dar exemplos concretos. Filipenses 2, 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia, muito obrigado. Não atente para o que é seu, mas também, é isso nem? Para o que é dos outros. Esse versículo, às vezes nós não entendemos muito bem na prática, e eu vou dar exemplos aqui, que até podem se assustar. O egoísmo e os pecados na Bíblia não andam sozinhos, irmãos. Eles se camuflam, usam máscara, se conectam entre eles. Vou dar um exemplo. Há um homem, depois vocês podem adivinhar quem é, apreciou a mulher do dono, a mulher de um dos seus soldados. Esse homem não tinha problemas de mulheres. Tinha muitas. Aliás, este homem podia buscar qualquer virgem que ele quisesse. O homem chama-se o filho de Jessé. Um homem que andava a tocar instrumentos, escreveu vários salmos. Davi é muito facetado. Foi um grande rei, fundou a capital de Israel, trouxe a adoração nacional com a arca. Tinha um exército extremamente feroz. Não é exercitinho, não. Exército de Davi era feroz. Existe um irmão de Joabe que eu gosto muito, chama-se Abisai. Um homem que em todo lado que Davi ia, ele disse, tu é. Um dia estava Saúl aí a urinar num sítio, disse que tinha ido regar os joelhos. E Abisai só disse assim para Davi, dê-me uma ordem, agora, que eu tiro o fígado. Era só uma flecha. Abisai, diz que lutando sozinho, Abisai matou 300 filisteus. O rei Davi tinha exército feroz, irmão. Diz que tinha um aí, um louco, que lutou todo dia até a espada não sair na mão. Quer dizer, saiu um calo tão grande, que fechou a espada. Em nome do Senhor, a missão tem de ser cumprida. Tinha Joabe, que era outra coisa. Joabe era extremamente feroz. O rei disse, não mata o meu filho. Absalão disse, não é possível. Vai dar outro golpe de estado, essa é a única oportunidade. E ameaça o rei de novo. O rei estava chorando dentro, disse, se não saíres aí dentro, para vir aqui fora saudar os soldados que acabam de fazer a grande obra nacional, amanhã ficarás sozinho. Chantageavam também o rei Davi. O rei Davi saiu para fora, mesmo em choros. No final dos últimos dias, o rei Davi diz, nos tempos livres, veja lá o que fazes ao Joabe. Algumas dicas secretas para eliminar. Rei Davi. Primeiro plano, a senhora conseguiu, Dona Betseba. Segundo plano, vamos mentir. Chamem o soldado Urias. Bebidas com ele. O homem aí dormiu na escada. Disse, Lelo vá, Gurupa Vano. Vou dormir aqui. A mentira não funcionou. Vamos ao terceiro nível. Matar. Os pecados não andam só. Estou a falar aqui sobre essa questão. Vou dar exemplo concreto. Lá está o irmão que vai pregar na quinta-feira, mas temos culto aqui. Parece que não tem egoísmo. Fala em línguas. Participa na ceia. É da Assembleia de Deus, já foi ômega. Aleluia. Aí está. Como ele vai pregar na quinta-feira, o culto de terça-feira ele anuncia assim. Irmãos, nós temos de ter culto aqui na quarta-feira, na terça-feira, e todos temos de estar aqui. Mas na quinta-feira, todos temos de estar uníssonos. Todos devem chegar presentes, cedo, com ânimo. E Deus estará presente. O culto da terça, Deus não estará? O egoísmo totalmente disfarçado parece alta espiritualidade. Outro egoísmo é a preocupação do pastor, então, quando vem o pastor provincial. Ninguém neste domingo deve atrasar.
para que o relatório e a coisa saia muito bem. E nesse tal dia há ligações. Onde estás? Estás a caminho? É uma enfermidade. E às vezes o egoísmo, o trabalho do Ali está a andar muito bem. Aí estou a chamar o pastor Marcelo. Epa, venha me visitar. O meu propósito é para você viver o trabalho como está a decorrer. O nível que estamos a alcançar. Aí Marcelo chega cedo, às 9. Nesse dia Deus manda a metade da igreja, pelo menos tem diarreia. Estou a dar exemplo. Ele é aflito, porque como demonstrar agora ao Marcelo de que eles são pontuais e eles já devem vir? Você vê o pastor lá fora andar, vão chegar. Não quer nada, mas vão chegar, vamos orar mais forte. Já ligaste para o Feliciano, o líder? O problema aí não tem a ver com o culto. O egoísmo disfarçado. Ele se camufla como um menino bonito, bem camuflado. O egoísmo, esse egoísmo que tem de ser vendido com generosidade, não só para o dar, mas também nas ações e no posicionamento. Ele se disfarça, muitos pecados se disfarçam, parece não ser totalmente o egoísmo. Aí estamos no encontro de várias igrejas. Quando é a igreja principal que vai entrar outra, olha, o baterista não pode ser aquele fraco. Não por aquele Antônio que anda a falhar música. Colocar o Manuel e o som deve estar alto. Parece que não existe. Incluindo lá em casa. Eu estou começando com os ministros porque é um dos lugares que me interessa. Deus quer que nós sejamos generosos. Eu não entendia que falta de pontualidade também é egoísmo. No dia em que vai dirigir o irmão ali, ele apela para que todos cheguem até hora em casa, cerca de 30 minutos. Senhor, eu repreendo todo o atraso. Haja participação neste culto. Este culto seja a sua... No dia em que ele não vai dirigir, é relaxado, normal. Explica melhor que a pontualidade é o egoísmo. Diz que ninguém busca os seus interesses. Por que não chega cedo? Na recepção do presidente ou do presidente do município, 5 horas, outros com batuque. Para o Senhor, normal. Todos os programas de contribuição que não tem a ver com Deus, irmãos, funcionam, Marcelo. Funcionam sem esforço. Eu no carro, a voltar de Metus, mamães preparadas, organizadas, com capulana, blusas brancas, nós fomos de manhã às 4, estamos a voltar agora, organizada. Faz o mesmo programa na igreja. Você transpira, você vê demônios. Você começa a dizer, não é possível, Senhor Jesus. Programa de chitique funciona. Rito de iniciação, cerimônia que é inútil, que é um outro tema que a igreja pode abordar, funciona. Convívio de piquenique, funcionar bem, ninguém que não fica sem contribuir. O da igreja, o programa vai acontecer na sexta-feira. São 2 que contribuíram, mas esses contribuíram depois de grandes apelos e algumas ameaças. Egoísmo, falando em línguas, gesticulando, disfarçado, totalmente disfarçado. Desde casa até na igreja. Os pecados que são aceitos por falta de generosidade em Cristo. Agora vou citando aqui rapidamente. Apego inútil às coisas, desperdício. Quando uma pessoa tem o egoísmo e que se manifesta através da avareza, não compartilha, mesmo que tenha muito, não compartilha. Tanto o que já não precisa, mesmo uma coisa que ele já não precisa, não compartilha. Um dia, eu estava a passar aqui no Hotel Rafael, aqui na nossa cidade de Pemba. Era um montão de lixo, daquelas plantas bonitas lá dentro, já jogado fora. O segurança estava aí, pedi plantas
do lixo. Mesmo assim, o homem não aceitou. Mesmo tendo, mesmo coisas que ele já não precisa, ele não vai fazer. Mas os nossos programas de aniversários funcionam bem. Nossos eventos, principalmente quando nessas coisas ele tem benefícios próprios. Irmão, ele dá um exemplo então de pessoa que fez totalmente diferente. Rei Davi, um dia, ele tinha 600 soldados iniciais, da caverna de Adulão. O rei Davi foi atacado pelos amalequitas. 200 soldados estavam cansados, 400 seguiram a perseguir. Quando voltaram, os soldados que foram na batalha disseram: Lelo, vá, mena, esses que não foram conosco não vão receber produto. Davi, um rei extremamente generoso, disse: não, Lelo, vá, não, hoje não. Esses que ficaram também guarneceram o material que nós deixamos. Os que foram combateram, vamos dividir. Diz que a partir daquele dia foi instaurada uma lei, a lei da divisão da presa. Quem vai, assim como quem fica. Que nem fosse nas missões. Nós que oramos, outros que enviam e outros que vão. Aquele que der um copo ao profeta ou ao servo, receberá a recompensa do profeta. Copo de água, nem quero imaginar o que dá comida. Nem quero imaginar a esposa do profeta então, que lhe abraça e lhe beija então. Copo de água. O nível em que Deus chegou de recompensa partilhada. Aqui está. O egoísmo leva-nos à atitude de roubo. Roubamos completamente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Eu sempre que lia, dizia assim: mas eu não tenho esse problema desse pecado. Meu filho, nos meus dízimos e nas minhas ofertas há muitos ladrões. E o versículo continua: aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhando com as mãos para fazer o que é bom e compartilhar com quem tiver necessidade. 3 categorias de prosperidade bíblica. É uma prosperidade produzida no trabalho, é uma prosperidade que tem como objetivo o bem e ela deve partilhar. Se não partilha, ela é miserável e não está aprovada nos sagrados textos. Pode até ser lá, existindo. Esse egoísmo, e aqui está, se manifesta então naquilo que nós chamamos de cacatice, naquilo que nós chamamos de avareza. A avareza é estranha, irmãos. A avareza está ligada ao egoísmo. Eu fui buscar aqui o que é a avareza. Eu disse: mas será que tem a ver? Está sim. A avareza, o apego excessivo e doentio ao dinheiro, aos bens, recusando-se a gastar, doar, compartilhar o que tem, mesmo quando possui condições para isso. E acompanhado pela vontade constante de acumular riquezas e uma dificuldade e medo de perder o que possui, como bens materiais e recursos. É uma pessoa que tem dificuldade de abrir a mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. A avareza é a falta de generosidade. Logo, o egoísmo e a avareza estão assim. Por isso é muito difícil dizer, ele é avarento, mas não é egoísta. Não é possível. Estão misturados. E aqui está, é a falta de generosidade, é a mesquinhez e miserabilidade. Nós temos isso na palavra do Senhor. Temos o comportamento de dízimos incompletos, o comportamento de estratagemas e negócios com Deus. Senhor, eu sei que Tu entendes, esta cidade é muito cara. Eu sei que Tu és um Deus benevolente. Você entende. Deus sempre é forçado a entender. Senhor, Tu entendes. Ofertas improvisadas, não planifica a oferta, porque os outros estão a entregar, então não podemos ficar atrás. Não. Família, vamos lá. Você, Manuela, adianta aí à frente. Existe na Bíblia. Ananias e Safira só entregaram aquela oferta porque o irmão Barnabé tinha entregue dias antes. Pode ir ler no texto. E de tão apertado que o coração está, entregaram metade e foram com metade. Não é problema entregar metade. A mentira aí foi de dizer que é completo. Esse só foi o problema. Era só dizer: Pedro, na verdade vendemos tudo e estamos a trazer metade. Acabou. O problema é dizer: não, é tudo. Somos profundamente generosos, amamos a igreja do Senhor.
Morremos por Ele, Senhor. Nós cremos nele. Dízimos incompletos, ofertas improvisadas, dízimos falhados e até dízimos acumulados, que são novas técnicas. Senhor, esteja comigo, você entende? E pronto. Avareza, egoísmo, todo ele camuflado, como a Bíblia ia cantar. Alegre. Esta avareza. Aí continua, a atitude de usufruir sem participar, sem querer participar. Muitos já amam esse comportamento. Todos já lutaram a contribuir, ele contribui vinagre, sal. O evento é uma festa de contribuição, ele vem com produtos como estes. A atitude de usufruir sem participar. Nunca contribui, nunca sacrifica para a maioria. Não. E como a igreja é um lugar que temos muitos versículos para ajudando uns aos outros, ajudando os fracos, é um bom lugar mesmo disso se manifestar. Irmão, no amor fraternal, temos que... Aqueles que não têm, e ainda nossas orações também são incríveis. Senhor, nós abençoamos os que ofertaram e aqueles que não entregaram para que na próxima vez... Por que estamos preocupados com aqueles? Senhor, eu abençoo esses que entregaram. Aí começa a ter comportamentos completamente de buscar as coisas para ti. Outro comportamento, junto com o egoísmo, tem um comportamento assustador, que é o narcisismo. Como? Ele gosta de contar os seus sucessos, mas não quer que o irmão Marcelo conte os dele. Sente-se ofendido. Busca a preocupação contínua pelas suas próprias coisas e metas pessoais. Olha, Alberto, acabo de buscar um terreno grande. Tem um charco. Quando o irmão ao lado tenta também contar os dele, ele ofendido. Totalmente ofendido. Só as metas e as suas glórias que devem ser contadas. Infelizmente. Não querendo ouvir os outros contar as suas próprias glórias. E isso termina numa doença também extremamente grave. Essas pessoas aqui, egoístas, avarentas, sem generosidade, são ingratas, não têm gratidão, principalmente a Deus. Nestes dias, irmãos, percebi um tipo de gratidão que não é muito bom, que eu chamo de gratidão comparativa. Essa que diz assim, mas eu achava que eu era o pior pobre, mas aquele também está demais. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor... Uma gratidão comparativa e maligna. Ele só agradece a Deus quando encontra o outro que está pior que ele. Muitas das nossas comparações de gratidão são assim. E, sabe, eu consegui passar com Deus entre muitos que reprovaram. Senhor, eu te louvo. Essa gratidão existe bastante, não é gloriosa. Eu aprendi então que a gratidão deve ser sem comparar, mesmo não tendo ninguém. Imagine que você fosse a única pessoa na terra, não ia agradecer ao Senhor? Deus vai te agradecer quando eu encontrar o outro que está a padecer. Este egoísmo. A generosidade cura esta enfermidade. O Deus da Bíblia, o Deus extremamente generoso e que quer que sejamos generosos. E que quer que sejamos generosos. E isso tem de ser eliminado e transformado buscando a Cristo. E a pessoa exata é o Espírito Santo que nos auxilia. É verdadeiramente, poderosamente. E isso tem de ser modificado. E isso aqui tem muitos problemas. Louvo ao Senhor que nossa geração possivelmente não está sentindo muito essa carga. Isso vai até na questão cultural. Quando o irmão de Balama está a entoar um hino, todos aqueles que estão de Shuri, esse balamense não canta bem. Quando um que está em Xangana a cantar em Xangana, aqui. Quando um também quer cena, vai para frente, ou em Macua começa a cantar ou em Maconde, né? Mungu wetu, siku geu. Nós estamos cansados. Isto também cria um grande... irmãos, só quando ele está à frente é que quer que todos entoem, mas quando ele não está em frente para entoar, nada. A irmã passa mal no culto, arrasca toda a gente. Quem está cantando? Emanuela. Tio. A pessoa arrasca a aumentar cada vez mais a voz para ver se a igreja se move.
totalmente comportamento egoísta e mau. E esquecemos completamente que quem está naquele culto é Jesus. Por isso eu digo, ele se disfarça muito. E eu mesmo preciso de me transformar e me renovar e me arrepender. E mudar totalmente. Nos bens, nas coisas de dar, é terrível. Esse egoísmo se manifesta com uma mala inteira de capulana, mas não consegue comprar Bíblia para ela. Essa capulana é de 85. Estas são de 92. Estas são de 2000. Mas tem uma Bíblia rota. Desde que os apóstolos foram, é aquela Bíblia que ela está a usar. Pessoas com vários sapatos, pares, não conseguem se libertar. Uns que já não está a usar. Materiais, roupas de criança, se abrimos em nossas casas, tanto material. Eu creio em Ti, Senhor Jesus, durante a noite. Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Depois lança algumas palavras em língua. Participa da ceia. Eu preciso de ser generoso, como Deus da Bíblia. Eu termino por aqui. Podemos só dizer obrigado, pelo menos. Peço aí, quando estiver aí, ora a Deus, para que isso não te atinja, e se tem em pequenas doses, para que isso se limpe totalmente. E possamos vencer. Obrigado, Deus, pelo privilégio. Obrigado, Senhor. Cuida da tua igreja. Aleluia. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Vou abrir espaço, não sei se abre. Abrimos espaço para dúvidas. Também pode ser para comentário. Também pode ser para contar alguma coisa que tinha antes, que agora já se libertou ou que ainda vai lutar. Amém? Espaço.